Somos alunas do curso de nutrição e hoje vamos falar um pouco sobre as aflotoxinas. A aflotoxina é uma micotoxina de ocorrência natural, encontrada geralmente em alimentos como milho, amendoim, soja, trigo, entre outros. Ela é composta por metabólitos tóxicos produzidos por vários tipos de fungos, destacando o Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Quando há exposição de grãos e cereais a baixa umidade, temos um bom ambiente para o desenvolvimento dessa micotoxina, que é altamente tóxica e é encontrada em alimentos e rações. Existem aproximadamente 18 tipos de aflotoxinas, sendo as mais importantes os tipos B1, B2, G1 e G2, que sob luz UV emitem luz fluorescente blue e green. São toxinas termoestáveis, com temperatura de fusão acima de 200 graus, compostos provenientes do decacetídeo. Quanto à natureza molecular, as aflotoxinas G apresentam um anel de lactona e o tipo B um anel de ciclopentana. Os tipos B2 e G2 são hidroderivados de B1 e G1. São estruturas cristalinas e instáveis à luz UV. Vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ação da aflotoxina B1, que é a mais tóxica. Como vemos na imagem, ela irá sofrer a biotransformação mediada pelo sistema enzimático do citrocromo mitrocosamal do fígado, resultando em metabólitos intermediários reativos. Podendo seguir para a via do sistema redutase citoplasmático, podendo gerar o aflatoxicol, que é facilmente oxidado novamente a AFO-B1. Ou a via da eposidação, que dá origem à forma AFO-B1 eposídeo, que pode reagir com o DNA, modificando sua estrutura resultante em efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Ou ainda a via da hidroxilação, e ser convertida em outros compostos de fácil conjugação, como o ácido glicurônico ou sulfatos, tendo alta solubilidade em água, podendo ser excretada pela urina ou pelas fezes vindo da bile. Estes processos podem também fazer parte do processo de desintoxicação. As reações tóxicas variam inclusive no que se refere à suscetibilidade entre as espécies animais, dependendo de fatores ambientais, nível e duração da exposição, estado nutricional e idade. Em humanos, a intoxicação é de difícil reconhecimento, devido a uma variabilidade de sinais clínicos e a presença de fatores como o fator de imunossupressão. Efeitos adversos das aflotoxinas foram verificados em diferentes espécies de animais, levando a crer que também pode ser constatados na espécie humana. A toxicidade aguda pode caracterizar fatalidade decorrente da insuficiência hepática, irrompendo a icterícia, letargia, náusea e morte. Quadros de hemorragia, alteração na digestão, absorção e no metabolismo dos nutrientes também foram constatados. Quando a toxicidade crônica, ocorrem sintomas diversos e difíceis de reconhecer, mas que podem acarretar em várias consequências graves para a saúde. Em humanos, a intoxicação por aflotoxina raramente foi relatada, porém, há particularidades observáveis que podem caracterizar um suspeito de quadro de intoxicação. A aflotoxina B1 é um potente agente carcinogênico hepático. Porém, para que atue na doença, é necessário que seja associado aos efeitos potencializadores da infecção viral, geralmente pelo vírus da hepatite B. Além de estar relacionada ao câncer hepático, estudos demonstram que há relação entre a inalação de poeira e grãos contaminados com aflotoxina em ocorrência do câncer respiratório humano. Devido à dificuldade do diagnóstico, o tratamento se baseia em observar, dar suporte ao paciente e cuidar dos efeitos ocasionados pela intoxicação aguda e possíveis complicações. Para melhor diagnóstico, uma opção é realizar a mediação da aflotoxina albumina, que é um importante marcador quando houver exposição à toxina em semanas e até meses. O protocolo de atuação se baseia em notificar surtos a partir de 2 casos identificados, para que a Vigilância de Saúde da região investigue produtos comuns, passíveis de contaminação para efeito de evitar novos casos. Como prevenção, a produção de grãos deve ser inspecionada, a população deve ser notificada de possível risco. Em caso de epidemia, deve-se haver um rastreio da fonte alimentar de consumo comum. As recomendações nutricionais consistem em localizar as possíveis fontes de aflotoxina na alimentação, inspecionar os alimentos passíveis de contaminação da dieta desse paciente em busca de bolores, descoloração ou aparência murcha.
Em locais em que a principal fonte nutricional seja susceptível a conter aflotoxina, como o milho, deve-se tomar cuidado para eliminar as toxinas após a colheita. A posologia é variável conforme o caminho sintomatológico do paciente, se ele for detectado. Seguir as orientações nutricionais de modo a evitar uma nova exposição frequente e realizar medidas profiláticas de rastreio para evitar novos surtos. Os limites máximos para as aflotoxinas não são os mesmos a nível mundial. Não há concordância sobre o valor do limite máximo seguro. Segundo o anexo da RDC número 7, de 18 de fevereiro de 2011, as quantidades máximas toleradas dos tipos de aflotoxinas em tais alimentos segue a tabela ao lado, dando destaque para os cereais feijão, exceto o milho. O limite é de 5 microgramas por quilo de peso. O valor da DL50 varia entre as espécies de aflotoxinas e é de 0,5 a 10 miligramas por quilo de peso corporal. E sua resposta pode ser diferente para espécies de animais. As micotoxinas podem estar associadas às mudanças de natureza física do alimento. Porém, para a determinação das aflotoxinas é preciso de testes laboratoriais, pois não há características visíveis que certifiquem a presença dessa micotoxina. Mas é necessário estar atento às variações no aspecto do produto, como mudança de sabor, odor e aparência, que podem estar associadas à presença do fungo. Portanto, há possibilidade de contaminação por aflotoxinas. Visando a diminuição dos efeitos deletérios causados pelas aflotoxinas, há basicamente 3 técnicas possíveis para evitá-los. São elas: prevenção e diminuição da contaminação do alimento, detoxificação do alimento e o impedimento da absorção das micotoxinas pelo trato digestivo. Porém, para qualquer seja a estratégia de descontaminação usada, ela deve ir de encontro com alguns critérios básicos. A micotoxina deve ser inativada, destruída pela transformação em compostos não tóxicos. Os esporos e o micélio de fungos devem ser destruídos, a fim de que novas toxinas não sejam formadas. O material do alimento deve reter seu valor nutritivo e permanecer palatável. As propriedades físicas do material cru não podem ser alteradas significativamente e devem ser economicamente viáveis. Agricultores, moinhos de grãos e processadores de alimentos podem minimizar o crescimento de aflotoxinas, seguindo boas práticas de manejos que incluem o uso confiável de kits de testes de aflotoxinas. Certas condições ambientais em que aflotoxinas florescem podem exigir análises mais frequentes, como mudanças repetidas no clima, aquecimento extremo e seca antes da colheita, condições úmidas de armazenamento, elevadores de grãos acima de 70% de umidade. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a reconhecer um pouco mais sobre as aflotoxinas. Muito obrigada e até a próxima!